aula de hoje vai ser com a Elisa Lark, que é uma antropóloga, diretora do IPAfro, que é uma instituição mais importante da cidade sobre estudos negros. E a Elisa todo ano ela dá essa aula para a gente, porque é muito importante na medida em que a gente vê a origem da cultura clássica na África. E isso é uma revelação. E a Elisa faz isso para a gente com muito talento, com muita competência. E eu acho que tudo bem, ela já é uma quebradeira, ela é a nossa conselheira, é difícil apresentar a Elisa, porque ela é tão de casa, tão de casa. Vamos lá, Elisa. Eu quero dizer da minha alegria de, mais uma vez, estar aqui com a Universidade das Quebradas, que eu estimo como um dos melhores projetos, uma proposta assim, de inovação e de criatividade, que é da maior importância. Então, eu quero parabenizar a professora Heloísa, a Numa, que não está aqui, e todos os quebradeiros, quebradeiras. Eu estou muito feliz e contente de estar aqui com vocês. Minha voz está estourando, muito grande? Ok. Eu gostaria de iniciar apresentando a vocês uma pessoa muito especial que atendeu o meu convite para vir aqui hoje. É a presidenta do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, a professora Dulce Vasconcelos, que está aqui conosco. Foi aluna! Veja só. Então, isso é uma alegria estar aqui com a Dulce. E a Dulce, eu pedi para a Dulce vir, eu convidei mais algumas outras pessoas também, para homenagear a primeira aula que eu tenho o prazer de dar aqui na Universidade das Quebradas, aqui no mar, na região portuária, que é uma região que tem uma historicidade, uma dimensão histórica importantíssima para esta matriz africana, que é o tema da nossa aula hoje. Quando a gente fala, existe hoje, não é uma lei específica, é a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Brasileiro, que incorpora a obrigatoriedade do ensino da história e cultura de matriz africana e das relações étnico-raciais no currículo da educação brasileira. Essa lei já tem 10 anos. Ela tem 10 anos na vigência, mas a questão toda é como a professora Heloísa acabou de dizer. Ela é implantada realmente, e, na verdade, a gente constata que não. Por quê? Porque é muito difícil romper uma teia, uma tradição, uma história de 5 séculos que fez com que esta história e esta cultura ficassem invisibilizados. Houve, na verdade, um processo de fazer com que essa cultura e essa história fossem negadas, fossem enterradas e não vistas. E o interessante, o importante para nós, né, Dulce, lembrar é que não é só a história, a cultura dessa matriz, é também o povo. Então, eu me lembro, e a outra questão que me traz com essa especificidade da região portuária é o fato de estarmos perto do porto, do Cais do Valongo, né, o sítio arqueológico do Cais do Valongo, que hoje tem um memorial, e ali, bem perto dali, no Hospital dos Servidores, faleceu meu marido, Abdias Nascimento, que foi um batalhador por essa causa, tanto da cultura e da ressuscitação dessa história de matriz africana, como também um defensor dos direitos humanos e civis desse povo.
E a questão que ele muito combatia, muito enfrentava na época dos anos 40, 1930, 1940, era os tais estudos afro-brasileiros, né? Onde os acadêmicos estudavam o folclore, a religião, uma cultura que para eles era um exótico, era folclórico, etc. e tal, mas o Teatro Experimental do Negro dizia: nós precisamos fazer congressos que possam levar em conta o povo protagonista dessa cultura. O antropólogo ir lá estudar a religião é algo que fica sem base se ele não se interessa pelas condições de vida do povo que é o protagonista dessa tradição. Então, desde aquela época, essas duas coisas vêm juntas. Então, quando a Lei 10.639 é promulgada em 2003, a lei fala da incorporação da história e cultura africana no currículo escolar. Quando essa lei recebe uma regulamentação, que é a Resolução número 1 de 2004 do Conselho Federal de Educação, aí fica definido que, além de ensinar a história e a cultura de matriz africana, se ensina também a questão das relações étnico-raciais. Então, essa exigência da nossa lei é algo que realmente está sendo difícil de implantar. O IPEAFRO, desde muito antes, desde 1981, quando eu tive a honra e o prazer de fundar o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, junto com a Abdias, nós viemos com essa missão, né, de dar subsídios, de ajudar, de criar mecanismos, de incorporar realmente os referenciais dessa matriz de história e de cultura no ensino brasileiro. E realizamos vários cursos, etc. e tal. Mas, até hoje, Heloísa, na verdade, ainda são muito mais do que era naquela época. Evidentemente, nós estávamos sozinhos, praticamente, com o movimento negro, que tinha várias entidades que cuidavam do assunto. Hoje tem mais, mas são sempre iniciativas pontuais. E outro dia eu respondi um inquérito do Ministério Público que perguntava para o IPF, volta e meia eles vêm perguntar, a partir de processos que são levados para eles, perguntar se eu tenho conhecimento de alguma escola que não cumpre essa lei. E a minha resposta foi a seguinte: o que eu não tenho conhecimento é das escolas que cumprem, porque, na verdade, para se fazer isso, exige uma política de investimento, uma política de pesquisa e uma política junto ao ensino superior. Porque se você não forma os professores com as informações para elas levarem às escolas, então, como é que vai se implantar essa política nas escolas? Então, a ideia de que essa lei só diz respeito ao ensino fundamental, que é uma ideia que corre muito, é equivocada, porque não há possibilidade de você levar para a escola se você não preparar os professores. Então, nós viemos há muito tempo desenvolvendo vários recursos. O nosso site, eu convido vocês a explorar. Eu não vou poder apresentar muita coisa do site hoje, mas algumas coisas nós vamos ver. E um outro recurso que eu tive a honra e o prazer de desenvolver para ajudar nesse ensino da história e cultura de matriz africana é aquilo que eu chamo de linha do tempo dos povos africanos. E eu estou vendo que tem várias pessoas aqui, já amigas, que já viram essa linha do tempo. Eu queria pedir a ajuda de umas 3 pessoas para poder mostrar para todo mundo, porque é grande. Então, tem 3 pessoas que podem me ajudar? Opa! Da velha guarda, vem para cá. Isso, pois é. Isso.
Acho que ali atrás é melhor, não? Ah, bom, é verdade. Quem sabe no lateral aqui, assim? Não? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 4,5 metros de extensão dessa peça, que apresenta a história dos povos africanos desde o ano 2000 até 5.000 anos antes de Cristo. Por que 5.000 anos antes de Cristo? Na verdade, é um momento arbitrário, bastante arbitrário, mas é quando você já tem, no Vale do Rio Nilo, uma confluência de populações que vêm da região do Saara, que naquela época, e antes dessa época, era verde, estava em processo de ressecamento, e populações que vinham do sul, que convergiam ali em volta do Vale do Rio Nilo, e já estavam formando civilizações que são representadas aqui por esses objetos de arte. E então a gente começa dizendo assim: durante milênios, e aqui a gente começa com a África, no meio, a Ásia para cá e as Américas para cá, porque a linha do tempo não aborda apenas a questão do tempo, como também a geografia, né, da influência da civilização africana no mundo. Então, durante milênios, os povos soberanos da África têm sido agentes ativos do desenvolvimento da civilização humana em todo o mundo. Sua influência estendeu-se no mundo antigo à Ásia, à Europa e à América. Viveram apenas uma ínfima parte de seu tempo histórico amarrados aos grilhões da escravidão mercantil europeia. E, no tempo de cativeiro e de colonização, continuaram criando cultura e conhecimento. Agora, qual foi, na verdade, o primeiro momento assim, de inspiração de eu fazer essa coisa? Foi no ano 2000, quando o Brasil vivia aquele momento dos 500 anos, que todos aqui provavelmente lembram, acho que nós temos idade para isso. Então, no ano 2000, foi interessante, coincidentemente, um grupo de teatro negro, né, que hoje presidente da Fundação Cultural Palmares criou, a Companhia dos Comuns, estava fazendo o seu seminário de fundação de equipe e me pediu para dar uma aula. Então, fiquei pensando, essa coisa de 500 anos nos comprime, nos imprisiona, porque é uma visão histórica natural, porque, afinal, o Brasil se constitui como Brasil nesse período, mas é uma época em que os africanos estão escravizados nesse sistema mercantil de escravidão. Então, o que nós nos deparamos muito nas escolas, junto aos professores, nos livros didáticos, é uma quase identificação absoluta do ser humano negro, da figura da pessoa negra com a condição escrava, que, historicamente, é uma coisa bastante distorcida também, porque nós sabemos que a própria palavra escravo vem da onde? Do eslavo, que eram aquelas etnias europeias brancas escravizadas pelos romanos. E durante a antiguidade, até chegar esse momento dessa empresa mercantil que intensificou o processo de escravatura dos povos africanos com base nas teorias racistas, você tinha, o escravo não era necessariamente o negro, não havia essa identidade de coisa. Você tinha escravos brancos, escravos negros, enfim. E só hoje os romances históricos estão começando a incorporar essas referências. Bom, então, imprisionados nesses 500 anos, então eu resolvi pegar uma folha de papel A4, A4 para cada 500 anos da história dos povos africanos. E fui emendando com fita durex. E eu acabei com era um papel amarelo, e eu acabei com uma coisa exatamente assim,
desse tamanho mesmo, e em que os 500 anos da escravização dos povos africanos nas Américas, nesse sistema mercantil, ocupa 27 centímetros dentro de um plano de 4,5 metros. Então, você vê como é pouco tempo que esse período ocupa na visão maior da história da humanidade e dos povos africanos. Quando você vê isso assim visualmente, muitas vezes as pessoas assim ficam surpresas, né, porque não imaginam que pudesse haver, antes disso, os povos africanos vivendo em soberania, porque tinha sistemas políticos organizados de vários tipos, criando cultura e conhecimento. E eu gosto de enfatizar essa coisa do conhecimento, porque tanto em relação aos povos indígenas como também aos povos africanos, se fala muito da cultura, a cultura africana. A cultura é uma visão um pouco até lúdica, talvez, e criativa, mas conhecimento, os primeiros avanços tecnológicos no palco da história humana foram protagonizados todos por povos africanos. E, mais do que isso, eles vão se espalhar para outras regiões geográficas. E, para não cansar demais os nossos 3 colaboradores, eu trouxe algumas imagens que eu gostaria de me referir mais especificamente, mas, de início, eu queria só mencionar 2 coisas. A Luísa não está aqui, vocês vão ver a Luísa daqui a pouco, mas essa imagem aqui mostra como essa história é muito mais longa do que os 5.000 anos. Porque, na verdade, nós, a partir da década dos 70, 1970, houve uma série de descobertas, de avanços no conhecimento dessa história africana antiga, que levaram a várias conclusões. Esse osso que foi encontrado em Zâmbia, de início, a suposição foi que a datação dela seria de uns 8.000 anos atrás. Depois foi revisado para 13.000 e agora está mais para 15.000 anos atrás. Esse mesmo tipo de instrumento que é uma espécie de calculadora. Ou seja, você tinha os povos africanos desenvolvendo os primeiros passos rumo a esses avanços tecnológicos em diferentes lugares, em toda a África, não é só o Egito, é importante, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que só se refere ao Egito. Não, você tinha isso em toda a África, e mais do que isso, você tinha, se nós pegarmos esse exemplo de 15.000 anos atrás, veja bem, nós estamos falando aqui de 2 mais 5, 7. Então, eu teria que ter mais 4,5 metros para chegar onde já tinha isso aqui. E, quando se pensa na origem do ser humano, que muito se fala, que o próprio ser humano começa na África, tem sua origem na África, isso é muito, muito e muito mais longe ainda. Você vai ter que botar uns 40 dessas linhas do tempo para poder chegar lá. Então, eu acho que esses são os referenciais que eu preciso dos 4,5 metros e a gente pode seguir, a gente pode enrolar isso e seguir para as outras imagens. Então, essa peça ela está desenvolvida desde mais ou menos 2007 e está aguardando uma forma de poder chegar nas escolas com 4,5 metros. É verdade. A gente pensou em bibliotecas, em corredores. Para fazer uma versão menor, a gente teria que fazer um projeto gráfico totalmente diferente. Eu peguei o microfone certo? Eu não peguei o microfone certo. Está tudo certo?
Mas nós temos sim, e vocês, se tiver tempo, vocês podem dar uma olhada no suplemento didático que desenvolvemos para acompanhar a linha do tempo e que traz para cada um dos períodos. Primeiro, a gente reproduz a linha do tempo toda e depois, para cada um dos períodos, nós temos um texto que traz questões conceituais e observações e que aprofunda um pouco mais o conteúdo que está representado em cada um desses períodos. E tanto a linha do tempo, obrigada, Rô, tanto a linha do tempo como também o suplemento didático estão à disposição de vocês no site. Aqui é a nossa página inicial. E aí a gente, como é que eu faço? Para scroll up, ir para cima. Isto, exatamente. Se a gente vai subindo. Aqui tem uma parte que fala mais do IPAfro, pode subir. Tem uma parte que fala do Abdias. Cada um desses é uma entrada para uma área do site. Então, vamos subindo. Tem a linha do tempo aqui. E tem também uma apresentação de todos os Adinkra, que os Adinkra a gente vai falar deles depois. Então, se a gente clica aqui, podemos ver que a linha do tempo ela aparece e você pode trazer ela mais perto, mais longe, para poder ler e tudo. Então, no site ela está para vocês de graça curtir quando vocês quiserem. Nós tivemos o prazer e a honra também, em 13 de outubro, foi um aniversário do Teatro Experimental do Negro. Foi fundado em 13 de outubro de 1944. O Teatro Experimental do Negro foi um grupo teatral que trabalhava com essas questões, fundado por Abdias Nascimento. E, na ocasião, nós tivemos o prazer e a honra de publicar no site. Nós temos uma região no site onde a gente pode disponibilizar leituras, a área acervo digital, leituras. O livro que disponibilizamos no dia 13 de outubro foi Teatro Experimental do Negro, Testemunhos, que é um livro que reúne textos críticos, jornalísticos e teóricos da época, depoimentos dos integrantes do TEM e de outras pessoas amigas. E é um documento muito interessante. Também temos o livro Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, que é a antologia de teatro do teatro negro, porque eles além de propor a inclusão do ator negro num palco brasileiro, onde não existia essa presença, os negros não entravam no teatro nem mesmo para limpar, né, praticamente. E então foi o primeiro momento em que houve a inserção, a inclusão, a formação, né, de atores e de atrizes negros para atuar no teatro brasileiro. E, além disso, também era necessário você criar uma literatura dramática que incluísse no conteúdo abordado no teatro brasileiro os temas da vida do negro, né? Não apenas como escravo, como em todas as diferentes manifestações dessa vida. Então, Dramas para Negros e Prólogo para Brancos é interessante porque o prólogo, o Abdias, já naquela época, abordava a questão da origem do teatro. Nesse prólogo, o livro foi publicado em 1961, e uma das coisas que ele diz é que sempre se aprende que o teatro começa na Grécia, mas que havia uma série de pesquisas que já estavam mostrando que, na verdade, o teatro nasce na África, anteriormente à Grécia. E aí nós vamos ver, naquela linha do tempo, vocês viram que a Grécia, né, ela está muito aquém. Porque é interessante o seguinte, que a cronologia da linha do tempo, o zero, não é no meio. A primeira vez que os designers gráficos fizeram a linha do tempo para a nossa exposição, e nós explicamos o conceito, elas colocaram o zero no meio. Mas, na verdade, são 5 milênios antes de Cristo
e só 2 depois de Cristo. E os gregos, o auge da civilização greco-romana são os poucos séculos antes do ano 0. Então, me ajuda aqui, a época do auge da civilização grega vai ser nesse período aqui. Os africanos já estão fazendo tudo isso desde antes, durante muito tempo. E os antecedentes daquilo que os gregos trabalharam, e trabalharam de uma forma diferente, mas eles, os próprios gregos, nunca negaram, ao contrário, nunca tiveram problema nenhum de dizer que eles iam estudar no Egito. Iam estudar e também não diferenciavam esse Egito da África. Os gregos tinham o Heródoto, tinha uma referência muito caro a ele, que era dos africanos, como é que... Não sei, eu conheço em inglês, mas não sei traduzir. Os graciosos africanos, vamos dizer. É como se fosse quase uma referência de utopia. Né? Enfim, eu queria começar, então, com essas imagens que estão mas deixando esse aviso para vocês, que no nosso site vocês vão encontrar muita coisa para ajudar a entenderem essas questões. Podemos abaixar as luzes para ajudar com as imagens? Então, aqui nós temos a Luzia. A Luzia, eu vou ter que falar muito rapidamente. E, por favor, Rô, você me ajuda com o tempo? Porque eu não tenho ideia. Provavelmente eu já falei a metade da minha aula. Né? E estou no início. Eu vou dizer aqui na presença da professora Heloísa, né? Algo que eu já disse muitas vezes em outros âmbitos acadêmicos, em outras universidades, em outros encontros, que, na verdade, o fato de este módulo de matriz africana ser sempre um dia, dentro de um curso como esse, a meu ver, é um fato que prolonga, que repete a mesma situação, porque é muita coisa para a gente estudar sobre esse assunto. Então, a gente fica sempre correndo, tentando passar e passando as coisas muito superficialmente. Então eu faço um apelo aqui. Eu acho que esta história e cultura de matriz africana merecia mais de uma aula nesse contexto. Mas aqui nós temos a Luzia. Luzia, o nome vem de uma referência da Lucy, que foi aquela primeira ancestral humana encontrada no Quênia, e que é o referencial que mostra que o ser humano se origina na África. Mas a Luzia é uma figura feminina brasileira. Essa imagem é o resultado de uma computadorização, um programa que foi desenvolvido nos anos 80, me parece, mas é no final dos anos 90 que ela é aplicada, em que, a partir dos crânios, você consegue reconstituir a aparência da pessoa. A única coisa que não dá para reconstituir é o cabelo, a textura do cabelo. Então, ela está sem cabelo ali. O que acontece? Nós tínhamos aqui no Brasil um conjunto de crânios que havia sido escavado há muito tempo e que não estavam sendo estudados. E, nos anos 80 e 90, um grupo de antropólogos se juntou para entender, primeiro, o tempo desses crânios e, segundo, qual seria a aparência física deles. E aí é importante a gente se referir ao que existia antes. Na antropologia, eu não sou antropóloga, eu sou cientista, eu me formei em um programa interdisciplinar em ciências sociais, mas eu li alguma coisa de antropologia. Na antropologia, a ideia que se tinha sobre a povoação das Américas era de que você tinha um povo asiático que havia saído da Ásia entre 12 mil e 10 mil anos atrás
e haviam passado pela ligação de terra, que existe lá em cima, pelo Alasca, e descido pelo norte e povoado as Américas, descendo assim. E que, desde essa época, 10 mil a 12 mil anos, não havia contato desses povos americanos originais com nenhum outro povo no mundo até a hora que chega Colombo. Esse era o dogma, vamos dizer, que existia na antropologia. Mas havia muitas evidências de que o contato entre esses povos existia, sim, no mundo antigo. E, então, havia sempre os antropólogos que procuravam desvendar essas coisas. Muito bem. Voltando à Luzia, esses antropólogos, arqueólogos aqui no Brasil, se debruçam sobre esse conjunto de crânios e, no computador, fazem a simulação da aparência física do rosto da figura masculina e da figura feminina. E nós só precisamos olhar para elas para ver qual é a feição dessa pessoa que está aqui. E o interessante é o seguinte: a datação desses crânios é muito anterior a 12 mil anos atrás. Ou seja, este é um povo que pré-existia, que existia antes daquela migração que era sempre tida como o primeiro momento de povoamento das Américas. Ou seja, este povo era muito mais antigo e perto do africano, era bem africano. A data ainda está sendo estudada, mas ela foi recuando. Primeiro eles acharam que seria entre 30 e 40, depois entre 40 e 50, e agora o referencial é 60 mil anos. Antes, 60 mil, que você tinha esses povos. Então, quando a gente pensa na povoação do mundo, a partir da África, em vários momentos, antes também de 60 mil anos, porque desde 100 mil anos atrás existe o Homo sapiens sapiens na África. Ele vai saindo da África em migrações para a Ásia e outros lugares do planeta até a Europa. E o que acontece na Europa, mais ou menos entre 10 e 8 anos atrás, no período glacial, né, nós temos uma série de modificações por mutações genéticas em função do clima. Né, porque você precisava absorver a luz para processar a vitamina D, etc. Eu estou falando demais. Está vendo? Não dá. Vamos para o próximo. Então, a Luzia. Luzia, 40 mil anos, 40 a 60 mil anos antes de Cristo, aqui no Brasil. O povo africano, que é o povo originário da América do Sul. Aqui é aquela ferramenta que estava lhes dizendo, que mostra que as pessoas faziam cálculos ou faziam contagem. Em vários estudos se viu que esse calculador inicial, que se encontrou no Zaire, datado de aproximadamente 20 mil anos atrás, e depois em Zâmbia, mais cedo do que isso, ou seja, é o ser humano já se utilizando de ferramentas naquela época, na África. Vamos em frente. E aqui nós temos o Tote. Tote é o deus egípcio da escrita. Então, quando a gente pensa naquela famosa afirmação do Hegel, que dizia que os africanos eram povos sem história, porque eles não tinham escrita, na verdade, são os povos africanos que vão desenvolver a primeira escrita, que são os hieróglifos egípcios, que já são uma evolução de uma outra escrita anterior, que é a meroítica. Podemos ver as escritas? Eu acho que as escritas estão vindo. Vamos rapidamente ver as escritas. Essa é a meroítica. Não vai dar para ficar vendo, porque senão... Vamos em frente. Essa aqui é o Vai. Ou seja, tem uma próxima. Existem várias escritas. O Braça é a próxima. Existem várias escritas africanas. A ideia de que a África é uma cultura só e exclusivamente oral não é
não é verídica, porque nós temos escritas em várias regiões da África bastante antigas. E a próxima, uma delas é os Adinkra. Se alguém quiser ver um livro, nesse livro eu tive o prazer e a honra de poder juntar os ideogramas. É uma escrita ideográfica em que cada símbolo corresponde a uma ideia, uma noção, e tem um provérbio. E os Adinkra são da África Ocidental, dos povos Akan, da África Ocidental, Gana e Costa do Marfim. Então, aqui tem vários. Vamos em frente, Rô. E eu vou mostrar só alguns, continuando. Sankofa. Sankofa é o nome do nosso curso, Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, Sankofa. Sankofa essa é uma estilização do símbolo. Ele é a imagem do pássaro que olha para trás. O pássaro olhando para trás, e o provérbio nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Ou seja, passou a ser o grande símbolo desse movimento de resgate pelos povos africanos, sobretudo na diáspora, daquela herança africana, daquela civilização, daquela cultura africana que eles haviam perdido. E vamos para a próxima. A próxima é Niegiami, que o provérbio aceite Deus. Deus é onipotente e imortal. E é importante essa referência, porque, assim como fazem com a religião egípcia, né, que tinha os diversos deuses, e fazem também com o candomblé, com a matriz africana, dizendo, politeísmo. É uma coisa de fetichismo, politeísta, eles não sabem o que é Deus. Pois este símbolo é exatamente esse, porque nós que conhecemos a religião, sabemos muito bem que existe, sim, a figura do Olorum, que é aquele único, onipotente, o Criador, o Deus que é o mesmo de todos nós. Vamos em frente? Oi? Niegiami. Eu não... N... Bom, esse aqui, eu também não vou dizer o nome em Twi, a língua é Twi, e esse se chama Duemen. Vou mostrar o livro novamente. O livro é publicado pela Palas, em parceria com o IPAfro, e ele traz, cada um dos símbolos, são mais ou menos 90 símbolos, com o seu provérbio, significado, simbolismo em português, inglês, espanhol e francês. Então, é um livro bastante útil, e na livraria você compra ele por quanto? Na livraria você compra ele por 37. E com o IPAfro, você faz uma doação ao IPAfro, que o IPAfro não é uma loja, nem um comércio, e você de R$30. Então, a gente disponibiliza esses livros com desconto. Mas aqui nós temos o Duemen, que é os chifres do carneiro. Os chifres do carneiro, o provérbio é o seguinte: o carneiro, quando ataca, deve fazê-lo não com os chifres, e sim com o coração. E representa a força do espírito, da mente, da emoção, para além da força bruta, física. E representa também a humildade. Por isso, nós escolhemos esse símbolo para representar o nosso Abdias na exposição que nós fizemos sobre ele. Porque a Heloísa, que conheceu o Abdias, eu acho que vai concordar, todos que o conheciam concordam, que ele tinha aquela humildade dos aprendizes de sabedoria. Então, a próxima este é muito interessante, não me lembro o nome na língua original, mas ele mostra como você tem uma base estável sobre vários pontos e que sustenta a movimentação, a dinâmica, a energia móvel está assentado na estabilidade. Ela se finca na estabilidade, ou seja,
você não pode ter uma estabilidade sem mudança, sem movimento. É a dialética, né? Assim como o Exu representa a dialética também. Vamos em frente, porque tem muita coisa ainda para fazer. Bom, aqui nós começamos a ver a cara do Egito, que foi pintada de branco. Nós temos uma ideia na nossa cabeça, tanto do Egito, como também da figura do Mouro, porque nós sabemos que os mouros, lá na Europa, introduziram um sistema numérico e muitas dimensões da nossa ciência, escrita, etc. E nós pensamos no Mouro como um árabe, semítico. E assim pensamos também no egípcio. O egípcio passou a ser uma referência de Claudette Colbert ou de Elizabeth Taylor, né, que, no cinema. Mas, na verdade, esse povo ele era negro, africano. O Egito faz parte do mapa africano, e eles conseguiram tirar o Egito da África por uma questão puramente ideológica e pintaram. Então, aqui é o rosto. Vamos para a próxima. Você tem várias imagens aqui, mas esse aqui é o rosto do primeiro faraó, que foi o responsável pela unificação dos dois grandes componentes do reino egípcio, né, do norte e do sul, os reinos do norte e os reinos do sul. Menes, Narme, ele, evidentemente, né, é uma pessoa africana por excelência. Vamos em frente. E note também o chapéu, porque nós vamos ver esse chapéu aparecer e esse tipo de barba também mais tarde. Vamos em frente, por favor. Aqui nós temos... Oi? Sim, sim, exato. Na China havia uma influência africana também, em populações negras também, como no Japão. Nós temos vários referenciais sobre isso. Aqui nós temos a esfinge, uma representação da esfinge como ela estava quando os europeus primeiro a encontraram. E ela já não tinha o nariz. Mas veja este rosto. Poderia ser uma mulher sul-africana, facilmente. Vamos em frente ainda. Aqui nós temos um ângulo, e aí, nessa época já, entre 3.000 e 2.000, já estava se desenvolvendo a arquitetura da pirâmide, em que se usava ângulos com uma precisão de 0,07 graus. Era uma precisão muito fina, era um conhecimento fino de geometria, de engenharia, para poder construir essas pirâmides. E tem uma coisa, eu sempre me lembro de um livro chamado... como é que é? De Sofia? O Mundo de Sofia. Alguém conhece esse livro? Então, é um livro maravilhoso onde se conta a história da filosofia para uma menina adolescente através de cartas, né? Um anônimo escrevendo cartas para ela. Quando se fala dos pré-socráticos, é muito interessante, porque a imagem que se pinta é o seguinte, dos pré-socráticos que voltavam, que iam visitar o rio Nilo no Egito, e tem o famoso momento em que... eu não quero errar. Uma vez eu errei, então eu não vou nem dizer o nome. Mas um deles vai entender que ele pode medir a altura da pirâmide da seguinte forma. Ele sabe a proporção entre a sombra dele e a altura dele. Então, ele tendo o comprimento da sombra da pirâmide, ele vai poder saber a altura da pirâmide. Veja só que avanço maravilhoso, né? Realmente é um avanço importantíssimo. Só que aquela pirâmide parece que é um fato da natureza. Né? Ele está ali medindo uma coisa que veio da onde? Né? E para poder construir essas pirâmides, havia a necessidade desses conhecimentos, que foi constatado pelos arqueólogos em vários papiros encontrados, e aí não dá para entrar nos detalhes. Vamos para a próxima imagem. Imhotep. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do historiador, homem de cultura, escritor e jornalista,
Rubem Confetti, que está aqui a meu convite. Obrigada por atender o meu chamado. Acho que tem uma cadeira aqui mesmo. Obrigada, Confetti. Ele estava num programa de rádio e veio de lá. Imhotep é uma figura que já 2.700 anos antes de Cristo estava trabalhando com conceitos avançados de medicina, de matemática. Não é só ele como indivíduo. Quando se fala no Imhotep, está se falando num grupo, né, toda uma equipe de sábios do conhecimento, que desenvolvem o conhecimento já 2.700 anos antes de Cristo. E vamos em frente, porque não vai dar tempo. Rô, quanto tempo eu tenho mais? Oi? Oh, eu agradeço. Eu espero que vocês agradeçam também. Aqui é um bronze de uma civilização chamada Mohenjo-Daro, que, junto com Harappa, eram duas civilizações do ocidente da Índia, e cujos restos arqueológicos não houve um interesse maior de se conhecer, inclusive, em parte, porque, a nosso ver, essas ruínas eram os testemunhas de uma civilização eminentemente africana. Olha só para os adornos dela, né, os braceletes, a cabeleira, né, e a feição dela mesma. Isso é uma população africana habitando a Índia, que até hoje nós temos os negros que habitam a Índia. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas vamos em frente. Então, aqui temos uma imagem que eu não tenho ela sozinha. Essa é uma imagem de uma cerâmica, uma peça em cerâmica da dinastia Shang, na China, que é uma das primeiras dinastias, e a primeira do Fuxi tinha também referenciais muito evidentes do intercâmbio do conhecimento sobre a agricultura, técnicas científicas e outras coisas africanas. E, na mitologia chinesa, você tem a referência dessa presença africana na China. Essa referência é colocada aqui, mais ou menos, e nós estamos chegando a 500 anos antes de Cristo, lá na frente, mas primeiro nós temos algumas imagens individuais para mostrar. A rainha Tiye, que estava no meio ali, é uma das rainhas da Núbia, que eram os reinos do sul do Egito, e durante vários processos que nós chamamos de instabilidade na história do Egito, houve interseções, houve invasões de povos do norte. Você tem um processo de miscigenação. O ser humano, em toda a sua história, foi um processo de mistura. E esse é outro exemplo. Nesses períodos onde há invasores, esses invasores vão se constituir em elites poderosos. E há dois momentos em que, por longos períodos, e períodos em que há renascença, há um florescimento, há um desenvolvimento do conhecimento e da cultura no Egito, são os momentos da volta do poder dos reinos do sul, da Núbia. E essa rainha Tiye é um desses momentos. Ela é mãe do Akhenaton,
que é um dos mais importantes faraós egípcios. A ele é atribuído a ideia do monoteísmo, que é uma questão um pouco controversa também. Mas, enfim, ele é muito importante. Acho que a próxima é a imagem dele, Akhenaton. São imagens de soberania e de muita dignidade. E a próxima, vamos para a próxima. Nessa mesma época, quando você tem a 25ª dinastia, que é dos reis nubianos, a maior potência marítima do mundo era a Marinha da Núbia. E um desses antropólogos que não se conformava com o dogma sobre a povoação das Américas era o norueguês chamado Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl estava tão convicto da ideia do intercâmbio entre a África antiga e as Américas nos tempos antigos, que ele foi ao Egito e procurou a tecnologia para se construir o navio egípcio mais simples de navegação. Não conseguiu, porque era muito antigo, então não tinha os anciões com esse conhecimento no pé à mão. E então ele foi procurar isso aonde? No Chad, no meio da África, né? Bem no interior, no Chad, onde tem um grande lago, e o pessoal de lá havia retido esse conhecimento dessa forma, dessa tecnologia de se construir navios em papiros. Então, ele conseguiu construir, levou para a costa do norte da África e, de lá, embarcou, fez uma primeira viagem onde teve um problema, não conseguiu chegar, voltou, construiu outro e aí chegou no Caribe. Saiu do norte do Egito e chegou no Caribe. Ou seja, ele mostrou aquilo que as pessoas negavam, de que os antigos teriam tido possibilidade de chegar às Américas com os navios que estavam à sua disposição. Vamos para a próxima. E aí, o que nós vamos ver? No México, mais ou menos nesse mesmo período, 750 anos antes de Cristo, o período da 25ª dinastia, no Egito, aparecem na América Central, no México, sobretudo em 3 sítios arqueológicos, praças cerimoniais centrais para o povo Olmeca, que é o povo pré-colombiano, que todos os antropólogos veem como uma primeira matriz de onde surgem outros povos. Então, no meio das praças cerimoniais desses povos aparecem cabeças africanas, quer dizer, os antropólogos não queriam nunca dizer que fossem africanas, né? Essas cabeças que eles diziam, podem ser que sejam bebês, será que são monstros? Será que é alguma coisa onírica que saiu do sonho dos povos ali? Mas é evidente, e ainda mais, o adorno que ele tem no chapéu, que ele usa, é exatamente igual ao chapéu que o marinheiro da Marinha Nubiana usava naquela época. Então, há uma enormidade de outros dados que a gente não pode explicar, mas essa imagem já fala bastante. Vamos em frente. E aqui nós temos outros testemunhos visíveis, né, da presença dos africanos na América pré-colombiana. Essas são cerâmicas de várias épocas, pré-clássicas e clássicas, onde você encontra uma retratação detalhada e primorística de rostos africanos, com os seus adornos, com seus chapéus, com suas roupas, com seu cabelo, com seus brincos, né? É só olhar. Mas, durante muito tempo, o pesquisador que levantou essas imagens se chama Alexander von Ruthenow. Ele era um judeu alemão
que escapou da Alemanha e foi morar no México e foi estudar essas cerâmicas pré-colombianas no Museu do México. E simplesmente viu. Não tem como não ver, mas a desculpa dos antropólogos era incrível, como eles conseguir raciocínios para explicar cada uma dessas figuras de alguma forma em que não fosse o retrato de uma pessoa africana. Vamos em frente? E aqui, nessa mesma época, a civilização Nok está surgindo na África Ocidental, os inícios dessa civilização que vai percorrer vários séculos também. E essa máscara é uma representação do alto padrão de estética, de criação artística deles. Vamos em frente. E aqui, então, nós estamos chegando na época do Império Romano. Estamos vendo o Buda, que surge na Índia, com aquela mesma característica bem africana. Vamos ver um retrato dele mais de perto. A Cleópatra. A Cleópatra era uma pessoa cuja imagem não nos chega, mas que, por várias razões, os historiadores dizem que ela poderia ser, no mínimo, de uma pessoa de origem mista. Mas o interessante é um pouco parecido com a mineira, aquela senhora mineira que é a Chica da Silva. São mulheres que têm um protagonismo político, um papel político, e que passam a história como se fossem apenas amantes de alguém. Né? E não vamos... Então, vamos entrar na questão através da Grécia, que aqui nós estamos no momento em que a Grécia está interagindo com o Egito, para a Europa, para ver a grande presença dos africanos na Europa e também ainda nas Américas. Vamos em frente. Então, nós temos o Império de Cartago, que do 8º século até o 3º século antes de Cristo, e, sobretudo, em 200 antes de Cristo, protagonizam uma história fabulosa. E Aníbal, esses são moedas, né, que mostram como ele teria sido, ou seja, africano. Vamos em frente. Essa é uma interpretação artística, né, de Cleópatra. Não pretende ser um retrato, porque não existe retrato dela. Vamos em frente. E o Buda, aqui não. Aqui nós temos uma escultura em pedra da época que mostra como o Buda era. E nós temos, além da aparência física, e isso é importante até hoje, né, a questão de que você está tratando não apenas de uma aparência física, de uma raça, entre aspas, mas de todo um conhecimento, de toda uma cultura que vem junto com ele. Então, o Buda, a gente não tem como abordar as questões da identidade, da mitologia do Buda com as antecedentes africanas. Vamos em frente. Aqui nós temos um jovem da Malásia. Nós temos uma população bastante grande na Ásia, inclusive a Ásia oriental negra. Ele é um exemplo. Vamos em frente. E aqui nós temos o Buda da Tailândia, por volta de 100 anos. E tem uma outra figura do Buda, vamos em frente, também da Tailândia, 200 anos antes de Cristo. Vamos em frente. E aqui nós temos a figura de um papa. É uma interpretação artística também, mas é o Papa Melquíades, que é o que define a celebração da Páscoa no domingo, e ele era filho de africanos. E o retrato que ele vem, são 3 papas no início da igreja, que tem essa característica africana. Eu não vou poder contar a história deles. Vamos em frente.
Bom, está no livro, olha só. Eu tive a honra de fazer, de organizar, a partir do trabalho que nós fazemos no curso Sankofa, 4 volumes de uma coleção que chama Sankofa. Então, esse é o primeiro volume. No primeiro volume tem essas informações. A gente conta essas coisas. E eu tive a alegria de fazer uma doação aqui ao MAR, que está constituindo a sua biblioteca. Então, eu trouxe todos esses livros aqui para a Biblioteca do MAR. Espero que estejam à disposição de vocês. Eu não sei se já houve tempo para eles organizar essa biblioteca ou não, mas, em princípio, esses livros estão à disposição de vocês na Biblioteca do MAR. E quem quiser pagar fazer uma doação ao IPEAFRO num valor inferior ao preço de capa, pode conseguir conosco no IPEAFRO. O primeiro volume é A Matriz Africana no Mundo, que é basicamente esse conteúdo que a gente está falando agora. O segundo trata mais da questão da evolução do ensino no Brasil e a história e matriz africana. Guerreiras de Natureza é o volume 3, que é Mulher Negra, Religiosidade e Ambiente. E o quarto é Afrocentricidade, uma abordagem epistemológica inovadora. Mas vamos em frente com nossas imagens. Quanto tempo eu tenho, Rô? Sankofa. É publicado pela Sumos, Selo Negro Edições, da Grupo Editorial Sumos. Mas vocês encontram conosco aqui, se vocês quiserem. Quanto tempo eu tenho? Eu sei, mas é que eu vou me desculpar. Eu não cheguei a anunciar a presença de uma outra pessoa que eu convidei. Com toda a honra, eu quero receber aqui a Mercê Guimarães, desculpe. Ela é diretora do Instituto Pretos Novos. Oi? Não, então tá, desculpa. Eu estou fazendo confusão. Ela é do Instituto Zélia. Centro Cultural Pequena África, que o Rubem Confetti dirige e coordena junto com ela. Então, o endereço do Instituto... Bom, é o seguinte, eu estou procurando saber do tempo exatamente porque hoje eu queria dedicar uma parte do tempo da minha aula a essa história que eu não conseguia abordar toda pela Europa, pela Ásia, pelas Américas em geral, mas que ela está aqui. Ela está aqui. E eu pedi para o Rubens Confetti vir para poder dar a vocês alguma... Ele é uma pessoa que conhece muito essa história e eu queria trazer um pouco o depoimento dele. Então, eu vou procurar terminar rapidamente para poder passar o microfone para o Confetti. Tá bem? Tudo bem? Tá certo. Então, aqui nós temos essa imagem aqui, é de uma das Marias, as virgens, as Sagradas Virgens Marias, negras, que você encontra pela Europa em vários lugares. E elas são, na verdade, resumindo, resquícios do culto a Ísis, que expandiu do Egito para vários lugares na Europa em tempos muito recuados. E você tem elas em vários lugares. Vamos em frente, Rô. Na Europa, você tem também a figura do africano em contextos sociais, não como escravo, como pessoas soberanas, em contextos sociais de alta nobreza. Este aqui é um cavalheiro normando e sua dama. Ou seja, você tinha a presença de pessoas negras nessas camadas da sociedade também. Vamos em frente. E aqui nós temos uma nobre, um brasão de uma família nobre da Europa, em que nós temos uma mulher negra por excelência. Vamos em frente. Vamos continuar.
O Moro. O Moro, a gente já fez a referência de que nós temos essa ideia do Moro como um árabe, claro, né? Mas, na verdade, muitos deles eram africanos, e o centro de conhecimento e de desenvolvimento da cultura deles era onde? No Cairo, no Egito. E o próximo é uma imagem que eu julgo muito importante, Santos Johannes Moros. Esta é uma escultura que vem da Alemanha e que mostra a cara do Moro, como, por exemplo, o próprio Shakespeare também lembrou, né, séculos depois. Quer dizer, o Moro é quem? É o negro, por excelência. Mas nós temos, através dos séculos, criado uma forma tão automática de não ligar a figura do negro africano com o processo do desenvolvimento do conhecimento, que a gente não imagina que essa pessoa seja aquele que conquistou grande parte da Europa e lá ficou reinando durante séculos. Vamos em frente? E aqui são muitos detalhes. Mas eu falo aqui desse templo dos africanos nas Américas, novamente, com essa pirâmide. Acho que a próxima é a pirâmide, não é? Eu gostaria só de contar essa história. Essa pirâmide é a de Uxmal, mas tem várias outras nas terras dos Maia, onde você encontra o Quetzalcóatl, que é a serpente plumada. E essa figura é uma figura que você encontra também nas culturas da África Ocidental. Eu não posso entrar em todos os detalhes, mas há uma série de coincidências que são muito mais do que seria possível simplesmente gerar espontaneamente, de forma aleatória, entre duas culturas. E de identidades, de cerimônias, de mitologias, de palavras, etc. E uma coisa interessante foi que o Ivan Van Sertima, que fez uma pesquisa onde ele juntou os resultados de pesquisas de pessoas que agiam em diferentes áreas do conhecimento, serologia, arqueologia, linguística, enfim, uma série de diferentes coisas, botânica, e publicou um livro em 1976 chamado Eles Vieram Antes de Colombo, a presença dos africanos nas Américas. E aí, quando ele fala das pirâmides, porque o fato é que essas pirâmides surgem nas Américas, no México, sem uma longa antecedência, um período histórico de desenvolvimento da sua tecnologia, engenharia. E elas aparecem no formato nubiano, que é esse da pirâmide tipo escadaria. E aí, então, os adversários, né, vieram criticar a tese dele, e com uma grande repercussão no jornal do New York Times, né, publicando e dizendo, olha, isso tudo é uma balela, porque a pirâmide no Egito era um túmulo. E a pirâmide nas Américas é uma praça cerimonial. Então, são duas coisas diferentes. Não se pode alegar que haja uma conexão entre as duas. Eu gosto de mostrar esta imagem, porque isso eu conheço, eu não preciso ler nenhum livro. Eu subi essas escadas com o guia mexicano, era uma época que não tinha muito turismo, etc. Subi essas escadas e depois nós descemos lá dentro para visitar o quê? O túmulo do príncipe, que estava enterrado ali na pirâmide. Ou seja, a alegação que supostamente matava por inteiro a teoria do Van Sertima de que no Egito a pirâmide é um túmulo, enquanto nas Américas é uma praça cerimonial, eu visitei não só esse, como também em Palenque. A mesma coisa, são túmulos de príncipes que estão enterrados ali. E ali, então, eu vou encerrar, sem chegar na parte do Abdias, para a gente poder ouvir um pouco o nosso historiador, pesquisador, jornalista, Rubem Confetti, do Instituto Cultural
do Instituto Cultural Pequena África.